Você já parou para pensar no que realmente significa ser filho de Deus? Muita gente fala sobre Deus, muita gente fala sobre a Bíblia, muita gente acredita em Deus, mas a Bíblia revela algo ainda mais profundo que pouca gente sabe e que poucos compreendem. Deus não quer apenas ser conhecido como Criador, ele quer ser chamado de Pai. E essa relação não nasce, propriamente dito, da religião, não nasce do esforço humano, nem das obras humanas, nem mesmo das boas obras humanas. Ela nasce de uma obra sobrenatural da Trindade. O Pai planejou a nossa salvação, o Filho realizou a nossa redenção na cruz e o Espírito Santo aplica essa obra ao nosso coração. E o Espírito, ele quer nos tirar da escravidão do pecado. Ele também quer confirmar dentro de nós que nós pertencemos a Deus. E ele quem quer nos conduzir no caminho também da santidade, no caminho da redenção. E mais do que isso, é ele quem nos lembra todos os dias que não somos mais escravos do medo, nem prisioneiros da culpa. Ele nos lembra todos os dias que nós somos filhos. Filhos adotados pelo amor do Pai, filhos guiados pelo Espírito, filhos herdeiros da glória eterna com Cristo. Queridos irmãos, na lição de hoje nós iremos entender como o Pai e o Espírito Santo trabalham juntos para transformar a nossa história, da escravidão para a liberdade, do medo para a intimidade, da condenação para a herança eterna. Prepare o coração, porque entender essa verdade muda completamente a forma como nós vivemos a nossa vida cristã, tá bom? Então vamos juntos para mais uma aula, permitindo o Senhor. E não se esquece de deixar seu like, seu comentário, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Não se esqueça de compartilhar. Coloca aí no grupo do WhatsApp da IBD da tua igreja, coloca aí no grupo do WhatsApp dos professores da escola bíblica e eu tenho certeza que será uma bênção essa aula para a vida deles, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você, que Deus abençoe sua casa e vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero chamar aqui a sua atenção então para a nossa aula de hoje, lição de número 11, já caminhando aí para o término da nossa lição, caminhando para o término do nosso trimestre, do primeiro trimestre do ano 2026. Olha, meus irmãos, o tempo passa e passa rápido, muito rápido. Então, que possamos degustar aí mais esta lição para a glória de Deus, lição de número 11, onde nós falaremos sobre o Pai e o Espírito Santo. Nós iremos entender um pouco essa relação entre o Pai e o Espírito Santo, em especial no que diz respeito à nossa filiação, à nossa salvação, à nossa nova vida na pessoa bendita de Jesus, tá bom? Então, quero convidar você para que juntos possamos estar aqui meditando nessa temática, onde nós temos aí uma lição muito proveitosa e muito rica. E claro, não se esqueça de estar aí em mãos com a sua lição, não se esqueça de estar em mãos também aí da sua Bíblia, tá bom? É sempre importante estar com a Bíblia em mãos. E claro, papel, caneta, bloco de nota para você fazer aí as suas devidas observações e desta forma a gente poder caminhar, nos aprofundando também na palavra de Deus, tá bom? Queridos, nosso texto áureo, a nossa verdade prática, diz o seguinte: o texto áureo diz assim, Romanos capítulo 8, versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui nós temos uma afirmação extremamente importante. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Percebe aqui? Na nossa verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Olha que coisa linda, meus irmãos. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Ele é esse agente, é esse que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
e ele confirma que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, e é ele quem nos conduz a esta herança eterna planejada por Deus Pai. E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está baseada em dois textos. Primeiro, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17, e depois o texto de Gálatas, capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 6. Vamos começar aqui com o texto de Romanos. Pega aí a sua Bíblia, pegue a sua lição. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 12 ao verso de número 17, diz assim a palavra de Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui nós temos a nossa primeira leitura. A segunda leitura está em Gálatas, capítulo de número 4, verso 1 ao verso 6, que diz assim: Digo, pois, que todo aquele em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Meus irmãos, a lição de hoje é uma lição extremamente relevante, muito importante, e em especial para que a gente possa entender que nem todo mundo é filho de Deus. Deus, ele é o Pai de todas as coisas, ele é criador de todas as coisas, melhor dizendo, mas nem todo mundo é filho. Alguns são apenas criaturas, porque nós nos tornamos filhos de Deus, como diz o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo de número 12, a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Então, é preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador para que possamos assim ser filhos de Deus. Tranquilo, meus irmãos? Na lição de hoje, nós temos três objetivos. Primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo. Em segundo lugar, explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E em terceiro lugar, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Tranquilos? Então estas são as propostas, né, os objetivos que nós queremos alcançar aqui na nossa lição de hoje, tranquilo? Então na lição de hoje nós veremos, sem sombra de dúvida, uma das verdades mais belas da fé cristã, a atuação conjunta do Pai e do Espírito Santo na vida do crente. Então perceba que a salvação não é apenas o perdão dos pecados. A salvação envolve uma transformação completa da nossa identidade espiritual. Perceba que na nossa salvação o Pai planejou a nossa redenção, o Filho realizou essa obra na cruz e o Espírito Santo é aquele que aplica essa salvação em nosso coração. Então, ele nos liberta da escravidão do pecado e confirma que somos filhos de Deus, e ele nos conduz aí, como diz o nosso texto áureo, rumo
a herança eterna. Então, queridos, estudar essa verdade fortalece a nossa fé e nos lembra que nós não estamos sozinhos na caminhada cristã, ok? Então, vamos aqui ao nosso ponto de número 1, falar sobre o Espírito e as dádivas do Pai. Esse é o nosso primeiro ponto da lição e aqui nós iremos entender, né, este grande ensino, esta grande verdade da lição sobre a questão do Espírito e as dádivas do Pai. Aqui nós aprendemos, queridos, que o Espírito Santo, ele é a dádiva do Pai que transforma a nossa condição espiritual. Ele nos tira da escravidão do pecado e nos conduz para a realidade gloriosa da filiação em Deus. Paulo explica isso especialmente em Romanos, capítulo de número 8, e em Gálatas, capítulo 4, que é o texto base da nossa lição. Esses textos revelam que a obra da salvação não é apenas perdão de pecados, também é isso. Mas veja que se trata também de uma mudança completa de identidade. A nossa identidade é mudada. Nós deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos de Deus. E é isso que nós iremos compreender. E o nosso autor faz isso em 3 movimentos. Primeiro, ele trabalha aqui a questão da escravidão à filiação. Depois ele vai trabalhar também conosco da rebeldia a filho legítimo e, por fim, das trevas à plenitude do Espírito. Tranquilos? Então, queridos, aqui nós percebemos, tratando-se do primeiro subponto do ponto 1, da escravidão a filhos, você percebe que o nosso autor ele vai mencionar aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 15, exatamente um texto que fala extremamente algo muito importante. Olha o que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Aqui Paulo usa 2 expressões que eu quero chamar a sua atenção. A primeira expressão é espírito de escravidão. A palavra grega para espírito de escravidão é a palavra pneuma, espírito, doleias, que é escravidão. Essa expressão descreve a condição do ser humano antes da conversão. Ou seja, a vida era dominada pelo pecado, pelo medo do juízo, pela incapacidade de vencer a sua própria natureza pecaminosa. Então, no contexto, meus irmãos, histórico do Novo Testamento, a palavra escravidão era uma palavra muito forte, porque no mundo romano, um escravo, ele não possuía direitos, ele não tinha herança, ele não tinha identidade própria. Então, Paulo usa essa imagem para mostrar a realidade espiritual do homem sem Cristo. Ou seja, o homem sem Cristo, o pecado domina, a culpa o aprisiona e o medo governa literalmente a sua vida. A lei de Deus revela o pecado, a lei mostra o pecado, mas não dava ao homem o poder de vencer o pecado. Aí quando nós lemos Romanos capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E isso se alinha muito bem com a explicação de John Stott, e ele faz uma explicação muito clara. Ele diz assim que a lei, ela revela o pecado, mas não pode libertar o pecador. Ela funciona então como um espelho, mas não funciona como um sabonete, lavando, purificando o homem, compreende? Veja que uma outra expressão usada aqui também por Paulo, que é muito importante nesse versículo de número 15, é exatamente a expressão espírito de adoção. A palavra grega aqui é a palavra pneuma iofesias. Ou seja, essa palavra iofesias significa literalmente colocar alguém na posição de filho. No mundo romano, a adoção era um ato jurídico muito sério, meus irmãos, muito sério. E quando alguém era adotado, ele passava então a ter todos os direitos de filho legítimo. Ele recebia o nome da família, ele recebia a herança da família e ele recebia a proteção da família. Da mesma forma, quando nós somos salvos por Deus, quando Deus nos salva, ele não apenas nos perdoa. Quando Deus nos salva, ele nos adota, meus irmãos. E João confirma isso lá em
1 João capítulo de número 3, versículo de número 1, quando ele diz: vede que grande amor nos tens concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja, isso muda completamente a nossa relação com Deus, porque nós não vivemos mais com medo, nós vivemos agora em comunhão com o Pai. Nossa relação com Deus agora é de filho para com o Pai e de pai para com um filho. Tranquilos, queridos. E aí o nosso segundo subponto do ponto 1 diz que da rebelião a filho legítimo, é o segundo movimento. E aí Paulo continua explicando essa realidade em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora nós vemos algo profundamente espiritual. Paulo está dizendo que o Espírito Santo não apenas declara juridicamente que nós somos filhos de Deus, mas ele confirma isso interiormente em nosso coração. Algumas versões dizem que ele testifica com o nosso espírito, e o verbo testificar significa que ele dá testemunho juntamente com o Filho, de que nós somos filhos de Deus. Isso significa dizer que não há uma confirmação, isso significa dizer que não há aqui, meus irmãos, apenas um perdão de pecados, apenas um ato de perdão, mas isso significa dizer, quando diz que o Espírito testifica com, o verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, isso é uma confirmação dupla, tanto do Espírito Santo como do nosso espírito, de que nós somos, então, filhos de Deus. Então, o nosso espírito percebe a mudança e o Espírito Santo confirma essa verdade dentro de nós, de que nós somos filhos de Deus. Martinho de Jones, ele explica o seguinte, ele diz que o Espírito Santo produz no crente uma certeza interior da filiação. Não é apenas um conceito teológico de filiação, é na verdade uma experiência espiritual profunda de que somos filhos. Então veja que essa confirmação aparece na forma como nós nos relacionamos com Deus. É por isso que Paulo declara que agora nesse relacionamento, no versículo 15 lá no finalzinho, ele diz que agora é Abba Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que era uma expressão usada pelas crianças judaicas para chamar o pai. E ela tem um significado semelhante a papai. Então, Abba Pai é uma expressão que significa papai. Era uma palavra que mostra literalmente um relacionamento de intimidade. E Jesus usou inclusive essa expressão lá em Marcos capítulo de número 14, versículo 36. E agora, por causa do Espírito Santo, o crente, ele pode então se aproximar de Deus com essa mesma confiança e dirigir-se ao Pai como papai. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número Efésios capítulo 2, versículo de número 18, meus irmãos. Também vai dizer que por meio dele temos acesso ao Pai em um espírito. Então vejam, esta expressão de Efésios, ela é muito importante para nós porque significa que a oração deixou de ser apenas um ritual distante. A oração ela se torna agora um relacionamento vivo com o Pai, compreende? Se trata de algo íntimo, algo pessoal de fato, de intimidade com o Pai, compreende? E aí, queridos, nós temos algo muito importante também, que é o nosso terceiro subponto, das trevas à plenitude do Espírito. E aqui Paulo vai citar para nós em Gálatas, meus irmãos, em Gálatas capítulo 4, versículo de número 6, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Então veja, porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Observe a ordem do texto. Primeiro, Deus nos faz filhos. Depois, Deus envia o Espírito Santo para habitar em nós. Essa presença do Espírito é a prova cabal de nossa filiação. Aí Romanos capítulo 8, versículo de número 9, vai também, ou melhor, Romanos 8, verso de número 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então, antes da conversão, vivíamos em trevas espirituais, conforme inclusive nos aponta o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 8. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. E trevas na Bíblia representa aqui, nesse contexto de Efésios 2, representa ignorância espiritual, representa o pecado, representa a separação de Deus. Mas Deus nos libertou desse domínio, como diz também Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele continua a obra de Cristo em nossa vida, compreende? É por isso que Jesus ele fala em João capítulo 16, versículo 14, que o Espírito glorifica o Filho. Ou seja, meus irmãos, o Espírito nos conduz continuamente para uma vida que honra a Cristo. Então, o Espírito Santo, olha o que ele faz conosco, meus irmãos. Primeiro, ele nos guia. Segundo, ele nos consola. Terceiro, o Espírito Santo, ele nos santifica, meus irmãos. Ele nos conduz à comunhão com o Pai, compreende? É isso que a nossa lição ensina e que a palavra de Deus nos ensina. O Espírito Santo, ele nos tirou das trevas para a plenitude do Espírito, para este relacionamento com o Pai. Podemos então resumir esses 3 pontos, esse primeiro ponto aqui, ou melhor, o primeiro ponto e esses 3 subpontos, em 3 grandes verdades. Primeiro, o Espírito nos libertou da escravidão do pecado. Ponto. Segundo, o Espírito ele confirma a nossa filiação em Deus. E em terceiro lugar, o Espírito habita em nós e nos conduz em comunhão com o Pai. Portanto, queridos, a obra do Espírito Santo não é uma obra superficial. Ela transforma a nossa vida, transforma a nossa identidade. Outrora éramos escravos, agora nós somos filhos. Outrora estávamos condenados, mas agora nós somos herdeiros. Outrora nós estávamos nas trevas, mas agora nós estamos na luz, ok? E agora vem uma pergunta muito importante que você, professor, você, aluno, deve se fazer. O que fazemos com essa verdade? Como é que nós aplicamos essa verdade à nossa vida? Eu sempre tenho muito cuidado em a gente explicar, ler a lição, explicar a lição e aplicar a lição para a nossa vida. E a primeira verdade, a primeira aplicação que a gente pode colocar aqui é: pare de viver como escravo. Porque se você está em Cristo, o pecado não é mais o seu senhor. Como diz Romanos capítulo 6, versículo 14, diz que o pecado não terá domínio sobre vós, ok? Tem muita gente que já é filho, mas está vivendo como escravo. Não viva como escravo. Essa é a primeira lição. Você professor, você aluno, aplique isso para a sua vida, aplique isso à sua classe, tá bom? Você é filho, então não viva mais como escravo, não tenha mais a mentalidade de escravo. Eu me lembro da passagem do filho pródigo, lembra do filho que foi embora e do filho que ficou? O filho que ficou, aparentemente, parece estar melhor, estar mais bem, mas ele tinha uma mente de escravo. Lembra que quando o filho volta, o filho mais novo volta, ele disse para o pai: por que não preparaste para mim também o mesmo banquete que preparaste para o filho que voltou, para o meu irmão que voltou? Tendo em vista que eu sempre trabalhei certinho, eu sempre fiz tudo direitinho. Sabe o que é que ele está dizendo? Que ele sempre trabalhou, mas nunca teve a oportunidade de usufruir dos bens do pai como filho, mas sempre trabalhando como escravo. Ou seja, ele estava na casa do pai, ele tinha todo o direito de gozar de tudo que era do pai, mas ele vivia como escravo. E a resposta do pai confirma ainda mais isso. Quando o pai diz para ele que tudo que eu tenho é teu, meu filho. Ou seja, você poderia comer e desfrutar de tudo aqui, não tem nenhum problema. Então percebe? A segunda lição que a gente aprende aqui nesta lição, meus irmãos, no ponto de número 1, é que nós devemos nos aproximar de Deus como nosso Pai. Aproxime-se de Deus como seu Pai. A oração não pode ser apenas um dever religioso, uma obrigação religiosa. Entenda que a oração é um relacionamento de amor com Deus. Amém, queridos? Uma terceira lição que nós podemos aplicar também deste ponto 1 é: viva guiado pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo
precisa desenvolver essa sensibilidade espiritual para ouvir a sua voz. E isso acontece pela palavra, acontece pela oração, acontece pela obediência constante ao Espírito Santo. Uma quarta lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos valorizar a nossa identidade em Cristo. O mundo tenta definir quem somos. O mundo tenta manchar a nossa identidade, mas a Bíblia declara que você é filho. E sabe, meus irmãos, uma das obras primordiais de Satanás é justamente colocar a tua identidade em dúvida. Sabia disso? Lembra que Jesus, no batismo, ouviu do Pai, o Pai dizendo: "Este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer"? Lembra? Quando Jesus vai, guiado pelo Espírito, para o deserto, o que é que o diabo questiona de Jesus depois dos 40 dias de jejum e oração? Sabe o que foi que o diabo questiona? Se tu és o Filho de Deus. Veja, é o diabo quem coloca essa dúvida, quem questiona se nós somos ou não filhos de Deus. É claro que a palavra de Deus vai nos fazer um raio-x, vai nos fazer um filtro, mas a palavra de Deus nos faz um filtro para que a gente possa ter a consciência, a firmeza na nossa consciência de que nós somos filhos e se estamos de fato andando como filhos, ou se nós ainda estamos nas trevas. Mas o diabo não, o diabo nos acusa, ele põe em dúvida. Se tu és o Filho de Deus, tenta o Senhor. Se tu és filho de Deus, faz isso, olha. Entende? Então essa identidade, meus irmãos, essa compreensão da nossa identidade, ela é algo tão poderoso, mais poderoso do que qualquer outra coisa que alguém possa possuir. Você saber, ter essa certeza de que você é filho. Tranquilo? Então, meus irmãos, o Espírito Santo é a maior dádiva. Escute isso, o Espírito Santo é a maior dádiva que o Pai concedeu à igreja. Ele nos tirou da escravidão, ele confirmou a nossa filiação e ele nos conduz diariamente na presença do Pai. Quem tem o Espírito Santo não vive mais como escravo do pecado. Vive agora como filho amado do Pai. Tranquilos? E aí nós temos a nossa sinopse do ponto 1. O Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação em Cristo. Amém, meus irmãos? E aí vamos avançar aqui para o nosso ponto de número 2, onde também falaremos sobre o Espírito nos guia na vontade do Pai. Agora vamos avançar para o segundo ponto e depois da gente mostrar aqui que o Espírito Santo ele nos libertou da escravidão, o Espírito Santo nos libertou do pecado, o Espírito Santo nos concedeu a filiação, o Espírito Santo agora, através do apóstolo Paulo, nos revela uma outra verdade fundamental na vida cristã. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, a vida cristã não é uma caminhada solitária. O crente não foi deixado para viver apenas por esforço próprio, entende? O Espírito Santo que nos regenerou é o Espírito que nos dirige, nos orienta, nos conduz à vontade do Pai. E essa verdade está muito clara para nós, lá em Romanos capítulo de número 8, versículo 14, que está na nossa lição. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Observe algo importante aqui nesse texto, meus irmãos. Paulo não diz que alguns filhos são guiados pelo Espírito Santo. Repito, Paulo não diz que alguns filhos são guiados pelo Espírito Santo. Ele diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ou seja, a direção do Espírito não é um privilégio de poucos, entende? Ela é uma marca da filiação espiritual. Então, quem pertence a Deus vive sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos entender essa verdade em 3 aspectos importantes aqui colocados pelo nosso autor. Primeiro aspecto, os filhos são guiados pelo Espírito. Citando Romanos 8, versículo de número 14, nosso autor diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Vamos trabalhar aqui a palavra guiados.
A palavra guiados aqui ela é muito rica, em especial no seu contexto grego, o seu sentido original. O verbo usado aqui é agontai. Agontai. Veja, esse verbo ele está no tempo presente passivo, ou seja, isso indica uma ação contínua. Então não se trata de algo ocasional, se trata de uma direção constante, não é uma direção esporádica, entende? É uma orientação constante ao longo da vida. Então o Espírito Santo ele nos conduz, nos guia constantemente ao longo da nossa jornada. A imagem que Paulo transmite é semelhante à de um pai conduzindo o filho pela mão. Então o filho não conhece o caminho completamente, mas o pai está conduzindo o filho pela mão. E o filho confia no pai. E assim também é a vida cristã. Nós caminhamos e o Pai Celestial está segurando em nossas mãos. Entende? O Espírito Santo nos conduz no caminho da vontade de Deus. Jesus, ele prometeu, inclusive, essa direção lá em João capítulo 16, versículo de número 13, quando ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. No contexto histórico do Evangelho de João, Jesus está preparando os discípulos, meus irmãos, para a sua partida. Ele estava preocupado com o futuro dos discípulos. Então veja, Jesus garante que o Espírito Santo seria o guia espiritual da vida da igreja, meus irmãos. E acertadamente, John Stott comenta esse texto dizendo o seguinte, que o Espírito Santo não fala por iniciativa própria, mas revela aos crentes a vontade de Deus Pai, ilumina a mente para que nós possamos assim compreender a verdade. Portanto, queridos irmãos, a direção do Espírito acontece principalmente por meio da palavra de Deus. Guarde isso, o Espírito Santo nos direciona pela palavra. O Espírito nunca vai nos guiar contra aquilo que a Escritura ensina. Pelo contrário, ele ilumina nossa mente, ele desperta convicções, ele direciona as nossas decisões, ele molda o nosso caráter. Isso também explica, meus irmãos, porque o cristão começa a ter novos desejos, novas vontades, entende? Ou seja, um cristão guiado pelo Espírito tem desejo de santidade, tem desejo de obedecer a Deus, tem desejo de viver para a glória do Senhor, compreende? Esses impulsos são evidências da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A segunda verdade, o segundo aspecto aqui é que o Espírito opera a mortificação da carne. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados a obra do corpo, vivereis. A palavra mortificar, que aparece aqui no texto, vem de um termo grego, fanataor. Fanataor. Ela significa literalmente fazer morrer. É uma linguagem muito forte, porque Paulo está ensinando que a vida cristã envolve uma luta contra o pecado. Mas essa luta não é travada sozinha. A Bíblia diz, meus irmãos, que ela acontece pelo o poder do Espírito Santo. Entende? Não é você sozinho, é pelo poder do Espírito Santo. Então, no contexto da carta aos Romanos, Paulo está explicando a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. A carne aqui no pensamento paulino não é uma referência apenas, inclusive nas cartas de Paulo, ao corpo físico. Ela representa a natureza humana caída, ou seja, inclinada para o pecado, entende? Sem o Espírito Santo, o ser humano, ele é dominado por essa inclinação, por essa natureza caída. Mas quando o Espírito Santo habita o crente, ele produz uma transformação interior, ou seja, ele fortalece a vontade, ele ilumina a nossa consciência, ele capacita o crente a vencer o pecado. Então nós não vencemos o pecado por nós mesmos, mas pela presença do Espírito Santo em nós. Aí John Owen, ele, que era um dos grandes puritanos, né, um dos grandes teólogos puritanos, ele escreveu uma frase famosa que a gente deve guardar em nosso coração. Ou você mata o pecado, ou o pecado matará você.
É forte esta frase dele. Veja que Paulo, meus irmãos, não está ensinando uma vida cristã passiva, tranquila, não. Ele diz que devemos mortificar as obras da carne. Isso envolve decisões diárias. Isso envolve, meus irmãos, abandonar pecados e pecadinhos, abandonar hábitos pecaminosos. Isso envolve resistir às tentações, às ofertas do pecado. Mas observe algo fundamental. Paulo diz que isso acontece pelo Espírito Santo, ou seja, nós não estamos sozinhos, nós temos o apoio do Espírito Santo, ou seja, a vitória sobre o pecado não vem pela disciplina humana, vem pela ação do Espírito Santo em nós. E é por isso que Paulo também ele vai escrever em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Então veja que a caminhada espiritual é um caminho de vitória por causa do poder do Espírito Santo em nós. Quanto mais o crente anda com Deus, menos espaço o pecado encontra em sua vida, meus irmãos. Sem sombra de dúvida. E o terceiro aspecto que o nosso autor coloca é o Espírito age conforme o plano do Pai. Então veja, o terceiro ensino sobre, ou dentro desse texto de Gálatas, capítulo de número 4, versículo de 4 a 6, onde Paulo escreve, vamos ler aí na nossa lição, 4 a 6, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Então perceba aqui, meus irmãos, algo muito importante. Esse texto vai nos revelar algo profundo. A salvação, ela é uma obra trinitária. Perceba que o Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo é quem aplica esta obra ao coração do crente. Paulo, ele usa aqui uma expressão muito importante que é plenitude dos tempos. No grego é pleroma tou chronos, ou chronos, né, de chronos, tempo. Isso significa que Deus agiu no momento perfeito da história, meus irmãos. No tempo determinado pelo Pai, Jesus, ele veio para realizar a redenção, a salvação. E depois, o Espírito Santo foi enviado para aplicar essa redenção em nós, essa redenção em nossos corações. Herman Bavinck, em sua teologia sistemática, ele diz que o Espírito Santo não realiza uma obra independente, mas ele aplica aos crentes aquilo que Cristo conquistou na cruz. Isso revela a perfeita harmonia da Trindade na nossa redenção. O Pai dirige a história da redenção, o Filho executa o plano da salvação e o Espírito Santo conduz os filhos de Deus nessa jornada, nesta caminhada espiritual. Nada está fora do controle de Deus. A nossa vida espiritual não é um acidente, meus irmãos. Ela faz parte de um plano eterno, faz parte do plano do Pai. Amém? Fazendo assim um resumo então do nosso ponto de número 2, nós temos aqui 3 verdades principais que nós devemos guardar, tá bom? Um resumo aqui do ponto 2. 3 verdades. Primeiro, os filhos de Deus, eles são guiados continuamente pelo Espírito Santo. Ok? Ponto final. Em segundo lugar, nós podemos aqui ainda resumir que o Espírito capacita o crente a vencer o pecado. Ele não vem sozinho, é o Espírito que o capacita. E a terceira lição é que o Espírito, ele aplica em nós o plano da redenção estabelecido pelo Pai. Portanto, meus irmãos, a vida cristã é uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, como é que eu aplico isto para os meus alunos? Como é que eu aplico isto para a minha sala? E aí vem essa pergunta importante: o que é que eu faço com esta verdade? Primeira aplicação que você pode levar aí para a sua sala de aula. Aprenda a depender do Espírito Santo. A vida cristã, meus irmãos, não é vivida apenas com força de vontade, determinação, vou fazer.
Não, meus irmãos, nós precisamos buscar a direção de Deus em oração e devemos depender constantemente de Deus, ok? Então dependa dele para tudo. Em segundo lugar, a segunda lição que a gente aprende, combata o pecado com seriedade. Não brinque com o pecado. Lembra da frase de John Owen? Ou você matará o pecado, ou o pecado te matará. Não podemos tratar o pecado como algo pequeno, algo simples, como a gente às vezes vê as pessoas tratarem o pecado como se fosse apenas um lapso, uma falha. Aí isso é uma falha de caráter, isso foi uma má criação. Não, meus irmãos, devemos mortificar literalmente aquilo que nos afasta de Deus, ou então o pecado nos matará. A terceira aplicação que nós podemos fazer para o nosso coração é alimente sua vida espiritual. O Espírito, ele guia principalmente por meio da palavra, queridos. Então, quem deseja ser guiado pelo Espírito precisa viver na palavra de Deus. Eu estava recentemente, meus irmãos, em um culto e o pregador estava fazendo uma excelente exposição da palavra de Deus, uma explicação muito rica, com aplicações, com verdades centrais da fé cristã. E logo na primeira fileira da frente estava uma irmã, e essa irmã estava com uma cara de insatisfação tão grande. Sabe, irmãos, a gente não pode julgar o outro pela aparência, mas a cara da irmã estava escrito assim: não estou gostando. Sabe, olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para o relógio, fazia um ar assim de: ai, será que não vai acabar? Meus irmãos, olhe que coisa triste, porque a pregação estava uma benção. Mas a insatisfação com a palavra mostrava literalmente que aquela irmã não estava sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo precisa, meus irmãos, viver na Escritura, morar na Escritura, amar a palavra, amar a exposição fiel da palavra de Deus. Então, que a gente possa vigiar o nosso coração, tá bom? A quarta lição que a gente aprende é: confie que Deus dirige a história. Confie nisso. A história está na palma das mãos de Deus. O mesmo Deus que planejou a redenção, ele dirige a nossa caminhada. Nada, absolutamente nada está fora do seu controle. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Então, a marca de um evangelho, a marca do evangelho em nós, a marca de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, não é você dizer que é filho de Deus, não é? Ah, eu creio, então sou filho. Não é só dizer isso. A marca de que você é verdadeiramente um filho de Deus é você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito nos ensina, o Espírito nos corrige, o Espírito Santo ele nos fortalece, ele nos consola, ele nos conduz passo a passo à vontade perfeita do Pai. E essa vontade perfeita do Pai está na palavra de Deus. Quem anda com o Espírito Santo nunca anda perdido na vida cristã, porque ele anda no caminho que é Jesus, ele anda na palavra viva de Deus. Tranquilos? E aí nós temos, meus irmãos, a nossa sinopse do ponto 2. Os filhos de Deus são guiados na vontade do Pai. Tranquilos? Avançando agora para o nosso ponto de número 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. Chegamos agora ao nosso terceiro e último ponto da nossa lição. Aqui, Paulo, ele nos conduz, né? Nosso autor vai trabalhar aqui o texto de Paulo, que nos conduz, meus irmãos, a uma das verdades gloriosas da fé cristã. Nós não fomos libertos, nós não fomos apenas libertos do pecado, não fomos apenas adotados como filhos. Nós fomos então chamados para algo maior ainda. Ou seja, receber uma herança eterna preparada por Deus. E aí o nosso autor, ele vai citar também o texto de Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Meus irmãos, esta afirmação revela algo extraordinário. Lembre-se, nós não fomos somente perdoados, nós não fomos somente libertados da escravidão ou somente adotados como filhos, mas esse texto aqui nos mostra, meus irmãos, categoricamente, que a salvação não termina com o perdão. Ela aponta para
um destino eterno de glória. E veja que essa promessa envolve literalmente a atuação das três pessoas da Trindade. O Pai, ele planejou a herança, o Filho, ele conquistou essa herança na cruz, e o Espírito Santo garante que essa herança ela seja recebida por aqueles que creem. Vamos entender isso então em três grandes verdades ensinadas aqui pela nossa lição. Primeiro, os filhos são guiados, ou melhor, ponto 3, subponto 3, né? Primeira, herdeiros de Deus por adoção. A primeira verdade. A segunda verdade é co-herdeiros de Cristo por filiação. E a terceira verdade, o Pai administra o tempo da herança. Então, a primeira verdade, herdeiros de Deus por adoção. Romanos capítulo 8, versículo 17, meus irmãos, vai nos falar isso. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. No mundo antigo, na época do apóstolo Paulo, especialmente no direito romano, a herança estava diretamente ligada à filiação. Somente os filhos, meus irmãos, ele tinham direito legal à herança do pai. Por isso, Paulo ele conecta duas doutrinas importantes aqui. Primeiro, a adoção. Segundo, a herança. Se Deus nos adotou, então ele também nos concedeu direito à sua herança. É isso que Paulo ele coloca aqui. E o termo usado por Paulo é kleronomos, ou seja, essa palavra significa literalmente aquele que recebe uma herança legalmente reconhecida. Então a palavra herança significa aquele que recebe uma herança legalmente reconhecida, ou seja, não é algo simbólico, é um direito concedido pela graça de Deus. Aí, com esta verdade em mente, a gente compreende melhor, né, o que diz lá Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele fomos também feitos herança. Isso mostra, queridos, que a salvação envolve algo presente e envolve também algo futuro. No presente, nós recebemos as bênçãos espirituais. Não é assim? Ou seja, perdão, justificação, reconciliação com Deus. Mas quanto ao futuro, nós recebemos a plenitude da herança, ou seja, nós recebemos a vida eterna, receberemos a glorificação, a comunhão perfeita com Deus, compreende? Então veja, o apóstolo Pedro, ele descreve essa herança lá em 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 4, ele diz que uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Irmãos, essas colocações de Pedro é fundamental. Note as características dessa herança. Primeiro, ela é incorruptível, ou seja, ela não se deteriora. Ela é sem mácula, ou seja, ela não é manchada pelo pecado. E esta herança ela é imarcessível, ou seja, ela não perde o seu valor. Aí a gente lembra do comentário de John Stott sobre essa passagem, quando ele diz que a herança cristã ela é absolutamente segura, porque não depende da estabilidade do homem, mas depende da fidelidade de Deus. Ainda bem que a herança não depende da nossa fidelidade, meus irmãos, mas depende da fidelidade de Deus. Portanto, meus irmãos, a herança do crente não é uma herança material. Eu sei que hoje vivemos em um tempo em que as pessoas estão vivendo apenas para o aqui e agora, mas a Bíblia nos aponta sempre para as bênçãos que a gente recebe de Cristo aqui, como eu já falei para os irmãos, o perdão, a justificação, a comunhão com o Pai, que é um prelúdio da comunhão plena que teremos com Ele na eternidade. Mas, irmãos, a nossa vida, a nossa herança, ela não está no campo terreno, ela é uma herança espiritual e eterna, entende? Ela consiste na comunhão com Deus, que começa aqui e se completará em sua plenitude na eternidade. Tranquilos? E aí nós temos um segundo aspecto aqui pontuado pelo nosso autor, que é co-herdeiros de Cristo por filiação. Paulo, ele dá aqui mais um passo, e esse passo é um passo profundo. Ele diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, olha o que Romanos 8, verso 17 ainda nos diz, né? Que nós somos co-herdeiros de Cristo. Ou seja,
Isso significa que os filhos de Deus, eles compartilham a herança do próprio Filho, querido. Cristo, ele é o Filho eterno de Deus, ok? Nós somos filhos por adoção. E aqui está dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, Deus nos incluiu na mesma herança que é do Filho. Essa verdade revela a grandeza da graça divina, meus irmãos. Porque Jesus, ele mesmo falou sobre isso, lá em João, capítulo de número 17, versículo 24, quando ele orou ao Pai dizendo palavras que a gente deve guardar no nosso coração, disse assim: Pai, quero que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me destes. Olha, é o próprio Jesus quem pede isso. Ou seja, a herança do crente é estar com Cristo na glória, meus irmãos. É estar com Ele. É por isso que Paulo expressa dizendo que meu desejo é partir e estar com Cristo. Não é partir para estar no céu apenas. Porque o céu só é céu porque Cristo está lá. Então, é um partir para estar com Cristo. Veja que Apocalipse capítulo de número 3, versículo 21, também afirma que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Veja, sentar-se comigo. Isso não significa que nós nos tornaremos iguais a Cristo, porque ele continua sendo o Filho eterno de Deus, né? Mas significa que nós participaremos da sua vitória. Hermann Bavinck, na sua teologia sistemática, ele reforça, ele explica essa verdade, dizendo o seguinte, que os crentes participam da herança de Cristo não por mérito, não por obras, mas pela união espiritual com Ele. Porém, Paulo, ele ainda acrescenta algo muito importante. Paulo, ele diz o seguinte, meus irmãos, ele diz que se nós com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja que a vida cristã não é apenas promessa de glória, promessa de bênção, não. Ela também envolve o sofrimento. Seguir a Cristo inclui enfrentar oposição. Não tem como você seguir a Cristo e não passar por oposição. Olha, seguir a Jesus, meus irmãos, inclui renúncia, inclui carregar a cruz, entende? Paulo, ele disse lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, que se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então veja, é necessário perseverarmos. Isso significa que a caminhada cristã possui dois momentos que você não pode esquecer. Na caminhada cristã nós temos dois momentos. Primeiro, nós temos a cruz, não é assim? Primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Amém? Por isso que Paulo, em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18, ele vai nos deixar isso muito claro. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, ou glória. Ou seja, a dor atual não anula, em hipótese alguma, a promessa futura. A glória que nos aguarda, meus irmãos, na eternidade é infinitamente maior do que qualquer sofrimento, do que qualquer pesar que nós passamos aqui nesta terra. Tranquilo? E em terceiro lugar, um terceiro subponto do ponto 3, nós temos o seguinte: o pai administra o tempo da herança. Ou seja, Paulo explica lá em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 1 e versículo 2, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até ao tempo determinado pelo pai. Ou seja, queridos, aqui nós aprendemos algo importante. Paulo diz que o herdeiro, enquanto é criança, não difere do servo. Paulo está usando aqui uma figura da época, né, meus irmãos? Ele diz assim que mesmo sendo dono, né, o herdeiro mesmo sendo dono da herança, ele ainda não pode usufruí-la plenamente. Ou seja, ele permanece sob a administração de tutores e curadores, que no contexto histórico do mundo grego-romano isso era comum. Ou seja, um filho, ele permanecia sob a tutela de administradores até atingir a maturidade e somente quando chegava na maturidade, ou seja, no tempo determinado pelo pai, ele recebia aí o acesso completo a esta herança. Então, Paulo usa essa ilustração para explicar a história da redenção.
Durante o período da Antiga Aliança, o povo de Deus ele vivia sob a tutela da lei, vivia debaixo da lei. A herança prometida ainda não havia sido plenamente revelada, mas Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz: mas vindo na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Então veja, plenitude dos tempos aqui aparece mais uma vez a expressão que nós mencionamos para os irmãos lá atrás, a expressão grega pleroma tou chronos, ou chronou, que significa o momento perfeito e determinado por Deus para a vinda de Jesus, ou para a chegada de Jesus. Ou seja, meus irmãos, o Pai dirige o tempo da redenção. Ele enviou o Filho no tempo certo, nem antes, nem depois, não mandou atrasado, mas no tempo certo. Ele também dirige o tempo em que a herança será plenamente manifestada, ok? Isso significa que a história não está fora do controle de Deus. Nossa vida também não está fora do controle do Senhor. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Não é assim, queridos? Deus, ele sabe o momento exato para cumprir cada promessa em nossa vida. Por isso, o cristão pode viver com esperança. Ele pode viver com esta certeza de que o tempo pertence ao Senhor e se cumprirá conforme a sua vontade. Podemos, então, resumir aqui a nossa lição em 3 grandes verdades. Primeira verdade que nós podemos aqui resumir a nossa lição, ou o nosso terceiro ponto. Os filhos de Deus, eles são herdeiros da promessa eterna, ok? Em segundo lugar, os crentes são co-herdeiros com Cristo na glória futura. E em terceiro lugar, o Pai dirige o tempo da herança segundo o seu plano soberano. Portanto, a vida cristã não tem um destino vago ou não estar andando em ciclo. Não é assim? Não está apenas, não é cíclica, não está andando sem nenhum rumo, não é um barco à deriva. Não, meus irmãos, a vida cristã tem um destino glorioso. Ela não termina neste mundo, ela aponta para a eternidade, ok? Pastor, e o que é que eu aprendo aqui? Como é que eu aplico isso aqui para os meus alunos? Primeiro, meus irmãos, como cristãos, diante dessa verdade, devemos viver com esperança eterna. O mundo oferece prazeres, mas eles são passageiros. Mas o crente possui uma esperança, e essa esperança ela é eterna. A segunda lição que nós podemos aplicar aqui para os nossos alunos, para a nossa vida, meus irmãos, espiritual, é permaneça firme nas provações. Permaneça firme. O sofrimento da vida cristã não se compara com a glória que há de ser revelada. O sofrimento da vida cristã não são o fim da história. Eles precedem a glória. Ele é só um momento de dor, mas a eternidade será um momento de glória. Amém? A terceira lição que a gente aprende aqui é valorize sua identidade em Cristo. Você não é apenas alguém salvo. Você é herdeiro de Deus. Amém? Você é um herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo, meus irmãos. E a quarta aplicação que a gente faz aqui é confie no tempo de Deus. Deus sabe quando cumprir cada promessa que Ele me fez, que Ele te fez, porque Ele dirige a história. Ele dirige a minha vida, Ele dirige a sua vida, Ele dirige a nossa casa, Ele dirige a nossa família. Tudo está nas mãos de Deus, está nas mãos do Criador. Amém? Meus irmãos, a salvação, ela é uma obra perfeita da Trindade. O Pai planejou a nossa herança, o Filho conquistou essa herança na cruz do Calvário, dando a sua vida por mim e por você, e o Espírito Santo garante que chegaremos a esse destino eterno, chegaremos na glória. Portanto, meus irmãos, a vida cristã não caminha para o vazio. Não é um caminhar para não chegar a lugar algum, não. Ela caminha para a glória eterna. Caminha para uma glória que está preparada por Deus para nós. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, um dia receberão plenamente a herança prometida pelo Pai. Amém, meus irmãos? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto de número 3. A Trindade nos conduz à herança incorruptível e
eterna. Tranquilos? Amém, meus irmãos? E aí chegamos ao finalzinho, então, desta aula, onde nós aprendemos verdades profundas, né? Verdades consoladoras. A salvação, meus irmãos, não é uma obra humana, ela é uma obra perfeita da Trindade. O Pai planejou a nossa redenção em seu amor eterno. O Filho realizou esta obra na cruz, pagando o preço do nosso resgate. O Espírito Santo aplica essa salvação em nossa vida, confirmando que nós somos filhos de Deus. Por isso, não vivamos mais como escravos do medo ou do pecado, porque nós somos filhos adotivos, guiados pelo Espírito, destinados à herança eterna, e essa verdade deve transformar nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Caminhemos nesta terra com fé, com santidade e com esperança, porque nós pertencemos ao Pai. Nós somos conduzidos pelo Espírito e aguardamos a glória que está preparada para nós em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus aplique essa palavra ao seu coração. Obrigado por você acompanhar aqui o nosso canal, EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E fica aí esta frase para a sua meditação. Quem é guiado pelo Espírito não vive como escravo do pecado, mas como filho amado que caminha para a herança eterna preparada pelo Pai. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula, permitindo o Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.